Bom, estou fazendo esse vídeo aqui, um vídeo rapidinho, só para mostrar, conseguir explanar um pouquinho melhor para vocês a diferença do microinversor para o inversor central. O que é o microinversor? O que é o inversor central? O inversor central, ou inversor string, é esse cara aqui, e o microinversor é esse outro carinha aqui. Basicamente a diferença entre eles é um vai em cima no telhado, instalado embaixo das placas, e o outro vai instalado embaixo no telhado, num local abrigado. A diferença da instalação é essa. Deixa eu pegar uma foto aqui para vocês verem. Ó. Esse daqui é um inversor central, inversor string, onde eu tenho quadro de proteção de corrente contínua, que é a tensão que vem das placas, entra no inversor, faz a conversão, dele sai a corrente alternada, volta por um quadro de proteção de corrente alternada aqui, onde tem disjuntor DPS, e vai conectado na rede. Daí é distribuído para sua residência. O microinversor, esse carinha aqui, ó. Ele vai instalado em cima, no telhado, embaixo dos módulos. Ele tem 4 entradas. Cada entrada eu conecto um módulo diferente. Então, para cada 4 painéis, cada módulo, né, que a gente fala painel solar, a gente chama de módulo. Para cada 4 módulos, a gente utiliza um microinversor. E esse cara aqui, ele é dimensionado, a potência dele, de acordo com a quantidade de módulos. Então eu tenho um microinversor que tem inversor central, que comporta até 6 módulos, 10, 12, 20 módulos. Vai depender da quantidade de módulos que eu estiver colocando, vai ser a potência dele. Basicamente, qual que é a diferença agora na questão de funcionamento, questão técnica dele, além do local de instalação. Vou pegar uma imagem aqui para ilustrar. O microinversor, vamos dar um zoom na tela. O microinversor, como eu já disse, ele tem 4 entradas. Então, cada módulo vai conectado em uma entrada individual aqui do inversor. Então, eu tenho 4 entradas, 4 módulos conectados. O inversor central, ele tem uma ou duas entradas, onde eu conecto todos os módulos em série, conecto um módulo no outro e desço 2 cabos para o inversor. Dessa forma, os módulos ficam dependentes uns dos outros. Então, ou seja, se eu tiver sombreamento em 2 módulos aqui e diminuir a geração desses 2 módulos, eu vou diminuir a geração dos outros 2 também. No microinversor, não. Eles vão trabalhar independentes. Cada um vai trabalhar em uma entrada. Então, ele não interfere na geração dos demais. Outra particularidade. Se eu tiver que dividir os módulos no telhado, ficar 2 módulos para um lado, 2 para o outro, ou numa inclinação diferente, então isso interfere muito também. Eu não posso, para que os módulos trabalhem no inversor central, eles têm que estar na mesma orientação, mesma inclinação e terem as mesmas características, mesma potência, tensão, corrente. Então, ou seja, eles têm que ser de mesma marca e modelo para atender esses requisitos. Então, por exemplo, vamos pensar, a gente está falando de um equipamento que tem uma vida útil de 30, 40 anos. Daqui 20 anos, dá problema em um módulo. Eu preciso substituir um módulo. Será que eu vou encontrar um módulo exatamente igual para substituir? Muito dificilmente você encontrará. Eu estou com sistemas aqui instalados há, vamos ver, 5 anos. Não faz 5 anos, 4 anos que eu instalei o sistema. E o inversor tinha sobra. Tipo, o inversor comportava 20 placas, a gente instalou 15. O cliente falou, depois mais para frente eu instalo mais 5 e tal. Perfeito. Passou-se 5 anos, a gente está querendo instalar mais 5 placas. Eu não encontro placas compatíveis para estar instalando. Já no microinversor a gente não tem esse problema. Então, veja bem, não estou falando mal do inversor central. Ele é um excelente equipamento também. Porém, veio o microinversor agora para melhorar, né? Ele tem algumas vantagens com relação ao inversor central. A tecnologia evolui. Quem fala que o Fusca era ruim? Ninguém fala que o Fusca é um carro ruim. Porém, os carros vieram evoluindo. É o mesmo caso do inversor central com o microinversor. Caso telhado retilíneo,
sem problemas de sombra, sem nada. Eu vou trabalhar já ali no limite do inversor. Ele comporta 20 placas, eu vou pôr 18, 19. Perfeito, pode instalar, vai embora. Mesmo porque a gente sabe que esses módulos não dão problema tão facilmente. Sei que alguém vai lá, derruba alguma coisa, um pedreiro vai fazer alguma coisa lá, entendeu? Mas vale ressaltar que pode ocorrer. Aqui, ó, uma outra imagem que ilustra bem também, ó. Se um módulo está trabalhando com 50% de geração, no microinversor, só ele cai a geração, os demais continuam com 100%. No inversor central, não. Se um está trabalhando com 50%, os demais caem junto com ele. Outra vantagem, por exemplo, vou colocar 10 módulos. O microinversor ele tem 4 entradas. Um exemplo, né? Vou colocar 10 módulos, então eu preciso de 3 microinversores, fica 2 entradas sobrando. Futuramente, se eu quiser fazer uma ampliação do meu sistema, eu posso fazer simplesmente comprar 2 módulos, coloco lá, conecto nas entradas e ele está funcionando. Vou colocar 6 módulos, 9 módulos. Sempre ficar uma entrada sobrando, você não tem preocupação com a ampliação do seu sistema. O aplicativo também tem a diferença do aplicativo. Ambos, vamos jogar aqui, só para a gente comparar os dois. Então, ó, aqui eu tenho um aplicativo do... Deixa eu ver esse logo do meio da tela. Eu tenho um aplicativo aqui do inversor central, então eu faço o acompanhamento da geração, eu vejo quanto está gerando no dia, tem todo um histórico aqui. No microinversor também. Qual que é a diferença? A hora que eu venho aqui para dispositivos. Aqui, ó, nos dispositivos eu enxergo o inversor e o logger. Logger é a antena do Wi-Fi. Então aqui eu tenho dois Wi-Fi que são 2 microinversores. Aqui eu tenho uma antena que é do inversor central. Quando eu clico no inversor, ó, eu enxergo as características dele. Então, o microinversor ele tem 4 entradas. Cada módulo está conectado em uma entrada individual. Então, eu consigo enxergar essas informações aqui. O inversor ele vai ter, nesse caso, ele tem 2 entradas. Ele aparece aqui as 8, mas são só 2 que funcionam, que são habilitadas no sistema. Eu enxergo a entrada e saída de cada uma dessas entradas. PV1, PV2, tensão, corrente e a tensão na saída, a potência na saída. O mesmo para o microinversor. Só que cada entrada dessa corresponde a um módulo. Então, se eu vier aqui, ó, fechar aqui, eu tenho a opção de módulo. Eu consigo enxergar cada módulo, qual que é a potência, qual que é a produção diária desses módulos. Eu consigo, consigo aqui, clicando no módulo, eu consigo ver a potência, a tensão, a corrente dele. Agora já não tem mais sol, né? A geração já cessou. Mas a gente consegue enxergar e monitorar cada um deles independente. E o melhor é que o preço, o custo desse equipamento, hoje já está equivalente. Antes era muito mais caro. O microinversor era muito mais caro que o inversor central. Hoje, basicamente, eles são o mesmo preço. Eu consigo trabalhar com os dois ali quase que na mesma faixa de preço. Então, esse é um vídeo rapidinho que eu quis fazer para você entender um pouco melhor a diferença do inversor, do microinversor.